A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todos bem, né? Eu quase que não fico bem. Foi uma semana que eu visitei, eu não diria que todas, né? Porque tudo é exagero, né? Mas muitas emoções e situações humanas eu vivi nessa semana. Eu fui de festa junina a velório e aniversário do neto. Então... Ainda bem que eu não orei para a semana parar, porque senão... se parasse, rapaz, se parasse. Mas eu aprendi. E enquanto estava preparando o sermão, eu aprendi sobre a nossa missão nessa terra, sobre a verdadeira razão de estarmos aqui. Essa semana foi boa para mim, foi muito boa. Eu ainda estou triste pela amizade e parentesco com aqueles que perderam a mãe, perderam a esposa, que a Lourdes, sogra do meu irmão, faleceu nessa semana. Mas, junto com isso, eu torci pelo Brasil e Haiti. Não com aquele vigor que eu tinha, mas torci. E depois participei também do aniversário do meu neto. E aprendi muito. E eu espero em Deus ser um instrumento de Deus para que você também aprenda a respeito da nossa missão neste mundo. Nós não estamos aqui por acaso. E eu me lembrei até de filmes que eu assisti, do Super-Homem, e eu diria que uma cena do Super-Homem, que são várias versões, mas tem uma cena em que ele descobre que ele consegue ouvir mais do que a humanidade. E isso provoca muita dor no Super-Homem. Ele sente um pavor, dor de cabeça, porque ele consegue ouvir tudo. O choro, o riso, a buzina do caminhão, as fábricas, todos os sons do mundo ele consegue ouvir. E não para por aí. Quando ele descobre, já na sua adolescência, que ele descobre que ele consegue enxergar mais do que as pessoas. E quando ele enxerga as pessoas e vê o esqueleto, isso é apavorante para o Super-Homem. Por que eu me lembrei disto? Porque eu vou ler um texto que talvez os irmãos possam se identificar. E é um texto de Efésios, nós estamos estudando Efésios, e é um texto de Efésios que me fala muito ao coração. 10 versículos apenas, mas eu vou começar 2 versículos antes, no final do capítulo 1, e ler o texto para a gente aprender junto. Diz assim Efésios capítulo 1, verso 22 em diante, e eu vou até o 2:10. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos
em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se sinta orgulhoso e se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu senti muitos sentimentos. Eu tive muitos sentimentos nessa semana. Eu percebi muita coisa. Eu percebi a alegria momentânea de pessoas. Eu percebi o desespero de outras. Eu percebi a esperança no futuro quando você vê uma criança soprando uma velhinha. A esperança da humanidade. Esperança de mudança de situações. Percebi também o desespero de alguém que diz que minha amiga se foi. Quem vai ficar comigo agora? Eu percebi tudo isso. E isso me causou uma dor misturada com compaixão, misturada com indignação também. Porque o pecado causou tudo isso em nós. E não temos esperança a não ser em Cristo Jesus. Não há uma pessoa sequer no mundo, não há ninguém neste mundo que possa consertar isto que o pecado causou. Não há ninguém neste mundo que possa trazer esperança a esse mundo, a não ser aquele que veio do alto e voltou para o alto e voltará para esta terra, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança da humanidade. Jesus Cristo é a salvação para mim e para você e para este mundo que já está no maligno. Este mundo que caminha sem saber para onde. Jesus Cristo é a única esperança para você, para os seus amigos, para a sua família. Jesus é esperança de vida. Jesus é salvação, porque Deus é salvação e Jesus é Deus. Eu prego
o Evangelho de Cristo. Eu falo sobre Jesus, o Salvador, a boa notícia do Evangelho. Eu poderia ficar famoso fazendo lives no YouTube, pregando coach, dizendo para você que você consegue ser feliz sozinho, que você consegue resolver os seus problemas. Dizer para você que se você olhar no espelho de manhã e disser, eu sou forte, eu consigo, eu posso, o seu dia vai ser bom e você vai conseguir. Mas isto é mentira. Isto é mentira. O Evangelho de Cristo é totalmente o oposto. Você não pode. Você não pode resolver o problema da sua vida. Você não pode resolver nem o seu problema, quanto mais o problema deste mundo. Porque você não pode seguir o curso desse mundo, porque esse mundo já está no maligno e o destino dele é a perdição. Para isto, você foi resgatado por Jesus. Para dar esperança a esse mundo, para pregar o Evangelho como ele é. O Evangelho de Cristo não é poder pessoal, não é buscar riquezas neste mundo. O Evangelho de Cristo é anunciar a salvação somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo há esperança para este mundo. E a primeira coisa que precisamos saber e conhecer é que estamos perdidos nas nossas ofensas e pecados. Precisamos entender com a mente e guardar no coração que somos pecadores, que precisamos da salvação em Cristo, todos os dias, vivendo cada dia, lembrando do velho homem que temos que expulsar de nossas vidas. Viver a cada dia, sabendo que neste mundo, quando você tem a visão de Cristo neste mundo, você enxerga os esqueletos. Você percebe os esqueletos. Você ouve os clamores. Se você tem a visão e a audição de Jesus nesse mundo, você enxerga um mundo perdido, que você não pode acompanhar. Por isso o apóstolo Paulo diz, ele vos vivificou quando você estava morto e andava segundo o curso deste mundo. Precisa entender, querido. Essa é a vantagem de ter uma ajudadora. Idônea. Eu troquei de calça. Jesus é a única esperança. Troquei de calça, e aí o lenço ficou na outra calça. Deixa eu explicar para os irmãos. Quem na dúvida pode? Se for tem uma calça, só... Não. Ai. Jesus é a única esperança. E quando você assume a visão de Deus para a sua vida, você não pode mais acompanhar esse mundo. Porque quando você enxergar os clamores desse mundo, você vai sentir a compaixão que Jesus sentiu, que está lá no Evangelho de Mateus, que ele estava andando
de cidade em cidade e percebeu uma multidão que estava como ovelha, sem saber para onde ir. Ovelha sem pastor, perdidos. Uma multidão de perdidos. Se você tem a visão e a audição de Cristo, se você anda com Jesus e com Ele observa este mundo, você não consegue ficar parado. E quando você observa você mesmo, observa as suas necessidades, os seus clamores, as suas tristezas e alegrias que vêm no mesmo dia, é complicado participar de um aniversário, de um velório. Praticamente no mesmo dia, no mesmo momento. Você percebe então que é necessário expurgar o velho homem, agarrar-se a Deus e expulsar o velho homem que segue o curso deste mundo, que anda segundo os pensamentos, as doutrinas, as esperanças. A primeira atitude que você precisa tomar é reconhecer que você estava morto e que Jesus te ressuscitou. Mas Ele não te ressuscitou para você voltar ao mundo. O povo de Israel vivia em tendas, de lugar em lugar. O povo de Deus, quando saiu do Egito, ele andou no deserto, fazendo tendas, morando em tendas. O tabernáculo era móvel. E é interessante o tabernáculo ser móvel, porque a nossa vida cristã é um tabernáculo móvel. Porque a habitação de Deus agora somos nós. A habitação do Espírito Santo somos nós. Nós montamos o nosso tabernáculo, desmontamos e montamos em outro local. Porque o Espírito de Deus tabernaculou em nós. Então, quando vamos ao velório, montamos o tabernáculo de Deus ali no velório. Quando vamos a uma festa, montamos o tabernáculo de Deus ali na festa. E o tabernáculo, que tinha a presença de Deus, chamava, lá na história do povo de Deus, chamava a atenção de todos os povos. Alguns tinham medo, outros admiravam, mas não passava desapercebido um povo no deserto. No deserto. Portanto, reconheça que você estava morto, mas reconheça também que você foi ressuscitado em Cristo Jesus. E Ele te fez assentar-se nas regiões celestes, onde você pode observar a dinâmica da história, observar pessoas perdidas e pessoas resgatadas. Portanto, sendo salvo, opere a salvação de Cristo em você. Não fique só sentado na sala VIP do aeroporto esperando o avião da segunda vinda chegar, para você ir para o céu. Não! Ande, tabernacule
se é que existe esse termo, né? Agora, a presença de Deus, onde você andar. Você está neste mundo, mas não pertence a este mundo. Que a presença de Deus em você, pela misericórdia e graça de Deus e não sua, seja percebida onde quer que você ande. Esse tabernáculo móvel chame a atenção mesmo dos alegres e dos tristes, de todos. Porque a misericórdia de Deus é rica e é tão transbordante que não pode ficar só no seu coração. Que você possa andar por esse mundo não pertencendo a ele, mas andando num curso diferente desse mundo e colocando a presença de Deus e a misericórdia de Deus sobre todos os que você encontra pelo caminho. Que a misericórdia de Deus e a graça de Deus seja tão grande na sua vida que não possa ser contida somente na sua mente e no seu coração, mas que ela transborde para aqueles que estão próximos a você. E indo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Indo. Andando por vales, montes, cidades. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Cristãos, no passado, se desfizeram do velho homem e indo pregaram o Evangelho que chegou até aqui, há 100 anos atrás, chegou aqui em Osasco. Pelo menos dos batistas. Se é que não tinha outros, tá, gente? Não é só batista que é cristão. Mas falando de nós, há 100 anos atrás, pessoas resolveram fazer a diferença. E eu tenho certeza que nenhum deles, certeza é muita coisa, né? Mas eu desconfio que poucos deles quiseram sair da sua terra e vir para cá. A vida os trouxe para cá. Alguns testemunharam isso, disseram, não, a gente não podia mais ficar lá, tivemos que vir para cá. E Deus usa essa diáspora, Deus usa sempre para a expansão do seu Evangelho. Sempre usou e sempre vai usar. Então, se você resolver ficar onde está, Deus vai dar um jeito de mover a sua vida, porque o Evangelho é incontível. O Evangelho é incontível, imparável, se é que existe esse termo também. Então, abandone o velho homem, não viva mais na desobediência, assuma o novo homem, o ressurreto, homem novo, com salvação poderosa. A graça e a bondade de Cristo está sobre você. Não guarde só para você, querido. Divida, compartilhe, ande, não segundo o curso desse mundo, mas pratique, então, a obra do novo homem. Se você já recebeu a salvação em Cristo Jesus,
você a recebeu para boas obras. Tem um motivo, tem uma razão para você abraçar quem precisa de abraço, seja no aniversário ou no velório. Para você ajudar a quem necessita. Seja para ficar sentadinho lá, porque eu fiz igual os amigos de Jó, sabe? Sabe os amigos de Jó? No começo eles estavam certos. Depois começaram a fazer besteira, mas antes, no começo, quando o Jó estava sofrendo, eles foram lá e ficaram uma semana, até um pouco mais, caladinhos, em silêncio, só do lado. Só do lado. E às vezes é só isso que pode trazer uma esperança de vida às pessoas. Só esteja ao lado e Deus faz o resto. Só esteja disponível e Deus fará o resto. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta terra. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto neste mundo e dê paz. Uma paz imparável. Eu prego o Evangelho de Cristo, a esperança única para esse mundo, que faça diferença em mim e em você. Amém.